A graça e a paz, meu querido, como é que você tá? Espero que você esteja extremamente bem, desfrutando da paz que excede todo entendimento, que a gente só pode conquistar e usufruir através do nosso Senhor e Salvador, Cristo Jesus. Eu tô aqui nesse canal para um vídeo um pouco diferente do que a gente costuma fazer, é um vídeo bem rápido, bem fácil de entender, mas um tema que me provocou bastante e talvez também vá te provocar. Eu quero te fazer uma pergunta. Você tem sentido necessidade ou falta de algo? Ou Jesus de fato tem sido o suficiente para você? Bom, se você ficou curioso para saber, eu te peço o benefício da dúvida. Fica comigo aqui até o final desse vídeo que a gente vai esmiuçar um pouquinho esse assunto com base nos textos bíblicos, beleza? Se você ainda não me conhece, eu sou o Glaucio Cardoso. Nesse canal a gente só fala de assuntos cristãos e, como eu sempre digo, eu tento fazer isso de uma forma diferente. Nem sempre eu consigo, mas eu tô sempre tentando. Se você gostar desse conteúdo ao final, eu te convido a ficar por aqui. Você faz isso clicando aqui embaixo, tem um botãozinho chamado inscreva-se, só você clicar ali. E não esquece também de ativar as notificações clicando no sininho. Assim você não vai perder nenhum dos outros temas que Deus tem colocado no meu coração para transbordar sobre a sua vida, beleza? Dito isso, vamos ao tema do vídeo. Bom, queridos, hoje eu quero falar com vocês sobre satisfação, sobre estar satisfeitos com aquilo que nós temos, ou melhor, estarmos satisfeitos em Cristo, tá? Esses dias eu estava assistindo um vídeo do Jesuscope, né? É um projeto que ele tem feito durante a manhã chamado Talmidim, significa discípulos, né? E ele estava com um convidado nesse quadro e eles estavam falando justamente sobre perfeição, sobre beleza, né? Sobre achar prazer na coisa certa. E o tema não era necessariamente sobre isso aqui que eu vou trabalhar com vocês, mas em algum momento eles falaram sobre satisfação, né, sobre estar satisfeito. E eu lembro que esse convidado, eu acho que era o Alessandro Vilas-Boas que estava falando sobre isso, e ele trouxe um ponto que eu achei muito interessante, que ele falou assim: "Cara, o cara satisfeito, ele não pode ser corrompido", né, porque como você corrompe uma pessoa que está satisfeita com o que ela tem? E de fato isso faz muito sentido, né, você para pra pensar que nós somos, como a própria palavra diz, tentado pelas nossas próprias cobiças, tentado pelas nossas próprias concupiscências, ou seja, pelas nossas faltas. Aquilo que nos falta nos tenta. Então, se a gente acha que tem falta de alguma coisa, que a gente precisa de um desejo, que a gente precisa de um prazer, que a gente precisa de um bem material, isso por si só já nos tenta. Muitas das vezes a gente coloca a culpa no inimigo, coloca a culpa no mundo espiritual, no diabo, naquilo e naquilo outro. Mas na verdade nós estamos sendo tentados pelo nosso coração, que é corrupto, que tem falta de alguma coisa, que tem uma lacuna aberta que precisa ser preenchida por Cristo. Mas a gente ainda não entendeu que é por Ele que precisa ser preenchida e a gente fica tentando preencher com paliativos, com prazeres que são menores. Então esse termo que ele trouxe, no sentido de se nós estamos satisfeitos, nós temos satisfação em Cristo, não precisamos de nada. Não conseguimos ser corrompidos, porque como que você compra uma pessoa que já tem tudo? Então se você quer resposta para corrupção, a resposta para corrupção é estar satisfeito. Se você quer resposta para imoralidade sexual, a resposta para imoralidade sexual é estar satisfeito. Se você quer resposta para o vício das drogas, a resposta para o vício das drogas é estar satisfeito. Porque uma vez que a gente está satisfeito em Cristo, a gente não precisa de outros amores, de outros prazeres, de outros desejos, de outras coisas supérfluas, coisas que passam, sabe? Então isso me chamou muita atenção. E por que que eu queria iniciar com isso, né? Porque hoje eu quero falar justamente sobre isso, sobre satisfação, sobre não termos falta de nada. Eu estava meditando no texto de Tiago, capítulo 1, versículo 2, né, acho que 2 e 3, se eu não me engano. Eu já vou entrar nesse texto, né, para contextualizar, mas primeiro eu queria falar um pouco sobre o que eu estava pensando sobre o Salmo 23, versículo 1. O Salmo 23 é um salmo muito conhecido por nós, né? Durante algum tempo a gente até recitava ele nas escolas públicas aqui do Brasil, acho que agora isso acabou um pouco, não é mais tão popular quanto era antes. Mas eu lembro que eu aprendi a decorar o Salmo 23 na escola, cara. Eu nem era cristão nessa época, né? Como alguns aqui já sabem, eu me converti tem pouco tempo, tem alguns anos, 5, 4 ou 5 anos que eu me converti, mas eu aprendi o Salmo 23 quando eu ainda era criança na escola, né. Então é um salmo que eu tenho decorado de cor salteada, assim, você deve conhecer muito bem. E o versículo 1 dele me chama muita atenção, que ele vai dizer o seguinte, né: "O Senhor é meu pastor", e popularmente, né, a gente usa esse termo, "e nada me faltará", mas se a gente for para o mais próximo do original, que esse texto foi escrito, a tradução certa seria: "De nada terei falta". E isso fala de uma satisfação profunda, sabe, porque não ter falta de nada é justamente estar satisfeito com aquilo que você já tem, né. Se a gente tem esse buraco dentro de nós, que nós como cristãos entendemos que é um buraco que só pode ser preenchido por Deus, é um buraco que só cabe Deus, porque não importa o que você coloque ali dentro, é um buraco tão grande, né, é como se fosse um buraco negro que suga tudo que passa perto. É tão grande, tão grande, tão grande que não importa a grandiosidade do bem material, daquilo que você possa conquistar nessa terra, isso sempre vai chacoalhar ali dentro e nunca vai preencher por completo. Então, para você preencher um buraco que é muito vazio, você só pode preencher com algo que seja maior do que ele. E não há nada maior do que ele, a não ser Deus. Então, Deus é o único que vai suprir, né? É o único que vai encaixar nessa peça que falta no seu quebra-cabeça existencial, nesse buraco que tem dentro de nós. E que eu acredito muito que seja Deus que tenha colocado dentro de nós justamente para nos inclinarmos e buscarmos por Ele, né?
Nós temos essa coisa de busca pelo transcendente. Mas o que eu quero me ater com vocês aqui é que esse texto está falando sobre isso, sabe? De nada terei falta. Ou seja, eu estou tão satisfeito que eu não tenho falta de nada. Eu tenho suficiência em Cristo. Ou seja, de fato, Jesus é o suficiente. Jesus é tudo o que eu preciso. Mas esse não é um lugar de fácil acesso. Esse não é um lugar que a gente consegue chegar da noite para o dia. Muitos de nós, eu acredito que você que está do outro lado também entende muito bem quando eu estou falando que talvez a gente tenha vários e vários anos de conversão. Como eu falei, tem pouco tempo que eu me converti, mas já tem alguns anos. E eu ainda tento acessar esse lugar. Talvez você tenha até mais tempo do que eu, né? Eu conheço pessoas que têm 20, 30, 40 anos de conversão e elas ainda acordam todo dia lutando com seus desejos maus, lutando com a sua carnalidade, lutando com a concupiscência do seu coração e a sua inclinação a buscar por coisas ruins. Então, ou seja, é uma luta que parece diária, que parece constante, parece que a gente nunca consegue atingir esse lugar de suficiência verdadeira. É muito fácil de falar porque é muito teórico, é muito subjetivo. Sabe, às vezes a gente não consegue tirar isso da teoria bíblica e colocar na prática. Eu costumo dizer que a Bíblia, ela não tem efeito em duas situações. Uma é se ela está fechada e outra é se ela está aberta, mas não é praticada. Então ela não consegue ter efeito nenhum na nossa vida se a gente não abre e também se a gente abre, mas não pratica. Então, para a gente viver a realidade da Bíblia, a gente precisa não só lê-la, mas também praticá-la. E como é que a gente tira essa verdade bíblica de suficiência em Cristo e traz ela para a realidade da nossa vida ao ponto da gente conseguir ter um caráter inabalável e fundamentado na suficiência de que Cristo é tudo de que precisamos? Bom, o texto de Tiago ele pode trazer um pouquinho de explicação para a gente sobre isso e como que Deus trabalha conosco dentro desse processo para que a gente consiga ser aperfeiçoado e chegarmos nesse lugar onde Cristo de fato se torna suficiente para nós. Então vamos dar uma lida aqui no texto de Tiago, capítulo 1, versículo 2, que vai dizer o seguinte: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem que lhes falte coisa alguma. Então, quando a gente olha lá para o texto de Salmos 23, versículo 1, e a gente encontra aquele desfecho dizendo o seguinte: de nada teremos falta, né? Ou seja, suficiência, satisfação, não precisamos de nada porque Cristo é suficiente. A primeira coisa que nós encaramos é, temos um desafio. E o desafio é como tornar Cristo o suficiente. E aqui está a resposta para nós. O texto de Tiago, capítulo 1, do 2 ao 4, ele vai dizer algo muito interessante para a gente, principalmente no versículo 4. A perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês se tornem maduros e íntegros. Maduros é um estado de caráter onde você está pronto. Maturidade basicamente vem nesse sentido de pronto. Quando você pensa num fruto, esse fruto ele nasce, ele se desenvolve, ele fica verde, mas ele alcança a maturidade. É quando ele está pronto para ser consumido, é quando ele está pronto para ser alimento, é quando ele está pronto para ser servido, ou melhor, para servir a outras pessoas. Então, nós precisamos estar prontos. E mais do que isso, precisamos estar íntegros. E qual o significado da palavra íntegra? Inteiros. Quando a gente está inteiro, a gente não tem falta de nada. Não falta nenhuma peça no nosso quebra-cabeça. Nós temos tudo de que precisamos. Então a chave para que a gente alcance esse lugar de satisfação, que a gente alcance esse lugar de suficiência, é nós estarmos prontos, ou seja, maduros e inteiros. Satisfeitos com aquilo que Cristo é e aquilo que Ele representa para nós. E como que Deus trabalha a gente para que a gente chegue nesse lugar? O texto começa dizendo para que a gente considere motivo de grande alegria quando passarmos por várias provações. A provação nos purifica no caminho, né? É ela que nos torna perseverantes. É o que prova a nossa fé e torna a nossa fé pura, sabe? É o fogo da provação que tira as impurezas do ouro e faz com que ele se torne um ouro puro, íntegro, inteiro, maduro, perfeito. Isso aqui é algo muito importante dizer, porque aqui eu estou lendo uma versão que são versões mais simples, né? Versões mais populares, mais contemporâneas. Eu li na versão NVI, mas se você pegar, por exemplo, a nova versão transformadora, que é a NVT, a nova tradução da linguagem de hoje, que é a NTHL, né? Que são versões mais simples, mais fáceis de você entender, provavelmente você vai encontrar esses termos, maduros e íntegros, ou até termos um pouco mais fáceis de serem entendidos, né? Completos, algo nesse sentido, prontos. Mas se você pegar versões um pouco mais antigas, mais raízes, digamos assim, né? Mais old school, você vai encontrar, por exemplo, na King James, ou você vai encontrar na Almeida Corrigida Fiel, né? Que são versões um pouco mais próximas do texto original, você vai encontrar o termo perfeito. Você vai encontrar esse termo perfeição. Mas essa perfeição não é a perfeição de Deus, né?
Porque a palavra vai dizer que nós estamos sendo aperfeiçoados até o dia de Cristo Jesus. Ele vai terminar essa obra até o dia de Cristo Jesus, ou seja, que é o dia que estaremos com Ele. Aí, de fato, nos tornaremos como Ele. Por enquanto, nós somos como Ele. Essa perfeição a qual Ele se refere, caso você esteja lendo na sua Bíblia, na sua versão aí, e você encontra esse termo perfeito, eu quero que você não se assuste, porque ele tem o mesmo sentido que a gente leu aqui, que é maturidade e integridade. Ou seja, o que o Senhor quer é que você esteja completo nele. Não que você esteja completo em si mesmo. A perfeição não vem de você, a perfeição vem de Cristo, por aquilo que Cristo já fez no seu lugar, aquilo que Cristo atendia os requisitos para cumprir e que você não atendeu, né? Por mais que a gente tentasse fazer tudo que a gente quisesse fazer para nos tornarmos como Cristo, ainda nessa terra, ainda nessa era, ainda nesse tempo, nós não conseguiríamos. Então a nossa perfeição vem de Cristo. O que o Senhor está querendo dizer para a gente com essa palavra perfeição, nessas visões, nessas versões da Bíblia, é justamente o mesmo que a gente acabou de ler aqui, que nós estejamos prontos e íntegros, ou seja, sem falta de nada. Então, se eu puder compartilhar para vocês aqui qual é a revelação mais próxima daquilo que eu encontrei para que a gente tenha uma suficiência completa no Senhor, para que a gente consiga declarar não só com a nossa boca, mas com o nosso coração também que Jesus é suficiente, é nós nos preocuparmos em nos tornarmos maduros e íntegros, ou seja, prontos e completos, suficientes, satisfeitos em Cristo. Nossa, como é que eu alcanço esse lugar? Bom, o texto de Tiago, capítulo 1, versículo 2, vai entregar para a gente. É nós estarmos rendidos ao Senhor e rendidos às provações que Ele nos leva. Porque através da provação, a gente vai sendo provado e aprovado. A gente vai sendo refinado e nos tornando cada vez mais próximos daquilo que Cristo é. E essa integridade, essa maturidade, ela é resultado dessas provas, é resultado desses processos, é resultado desses caminhos que o Senhor nos leva. E eu aposto com você, eu tenho pouco tempo de caminhada, entre aspas, talvez você tenha muito mais tempo do que eu, mas eu consigo fazer uma previsão com muita certeza sobre a sua vida. Se você é um cristão, que leva o cristianismo a sério, se você zela por estar perto de Cristo e ser um discípulo diligente daquilo que Ele te ensina, eu aposto com você que você é bem diferente hoje do que você era quando começou. E isso faz parte desse processo que o Senhor está nos levando de amadurecimento e de aperfeiçoamento, até que a gente chegue numa estatura de varão perfeito, como a própria palavra diz. Esse é o texto que eu tenho para compartilhar com você hoje, né? Eu espero que isso faça sentido para você, se você está passando por esse lugar de insatisfação, né? De talvez sentir que tem falta de muita coisa na sua vida. Ah, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, eu não tenho aquilo outro. Principalmente na era que a gente vive, principalmente nesse mundo atual que a gente vive, essa era de internet, onde a comparação é muito disseminada. É muito fácil a gente olhar para o lado e enxergar que a grama do vizinho talvez seja mais verde que a nossa, que o vizinho tem uma família melhor que a nossa, que o vizinho tem uma condição financeira melhor que a nossa, que ele faz viagens que você não está conseguindo fazer, que ele tem mais grana do que você, que o negócio dele está prosperando e o seu não, que ele está empregado e você está desempregado, que ele está curado e você não foi curado, que você recebeu um diagnóstico e o cara que talvez não segue a Cristo está vivendo uma vida saudável. Enfim, é muito fácil a gente olhar para fora e talvez enxergar essa insuficiência, e isso faz a gente flertar com a ideia de que Deus não é bom quanto a gente achou que Ele era. Mas eu quero dizer para você, com todas as palavras e certeza do mundo, o Senhor é bom e Ele continua sendo bom. Independente de como esteja o momento, independente de como esteja a circunstância, independente do que você esteja passando, o Senhor é bom e Ele está trabalhando o seu caráter para que você se torne como Cristo, para que você se torne a imagem do seu irmão mais velho, daquele que conquistou o seu direito de adoção. Amém? Então, receba essa palavra, fique com ela com esperança, guarde ela na tábua do seu coração se ela fez sentido para você. E é óbvio que tem coisas que a gente vai sentir falta, que são desejos que o próprio Senhor colocou no nosso coração para que a gente corra atrás, né? Existe uma frase secular que vai dizer que um homem sem sonhos é um homem que só está adiando a sua morte. O que faz a gente acordar todo dia, o que dá motivação para a gente é nós termos sonhos. Então Deus colocou sonhos nos nossos corações. Ele colocou objetivos que são genuínos, que são objetivos assim, eternos, né? Eu ia falar internos, mas eu quero dizer eternos, e que vão nos ajudar a chegar mais próximo dele. Então esse tipo de sonho, ele vai te ajudar a realizar. Então eu quero dizer que esse vídeo, não fique apegado nessas coisas. Se apegue naquele que é suficiente. Se apegue em Cristo, porque ele é a peça que falta no seu quebra-cabeça. Ele é o único que vai conseguir preencher esse buraco negro, esse vazio que suga tudo e todos ao seu redor para dentro de você, mas não preenche nada. É isso que eu quero compartilhar com você. Fique por Jesus, que Ele abençoe muito o seu dia. Se você gostou desse vídeo, como eu já disse no início, repito agora mais uma vez, curte, comenta, compartilha. Se inscreve se você ainda não for inscrito, ativa as notificações clicando no sininho. Todas essas ações vão ajudar o YouTube a entender que esse conteúdo é relevante não só para você, mas também para outras pessoas. E quem sabe a gente não consegue alcançar pessoas que precisam entender sobre maturidade e integridade, para que também não tenham falta de nada, beleza? Beijo grande no seu coração, que o Senhor abençoe seu dia.
Que Ele prospere você, sua casa, sua família, todos os seus planos e todas as promessas que o Senhor tem sobre a sua vida se cumpram de forma plena e genuína. Beleza? Um beijão no seu coração. Fique com Deus, não se esqueça. Jesus é o centro. Até mais.